É impressionante, né? Se a gente parar para pensar na avalanche de informações que chega até nós todos os dias nas redes sociais, num piscar de olhos a gente passa pela vida de alguém, por notícias do mundo todo e, de repente, até por um conhecimento científico super complexo. Mas como é que essas ideias, sabe, especialmente as mais difíceis, são comunicadas de um jeito tão rápido? É exatamente isso que a gente vai decodificar hoje. A nossa investigação começa aqui, com essa postagem que já chega com uma pergunta bem polêmica. A linguística incentiva o ensino de português errado? E reparem, antes mesmo de qualquer argumento, já tem um X vermelho ali gigante dando uma resposta visual. O que está acontecendo aqui, afinal? Vamos desmontar essa mensagem para poder entender. Para entender a força dessa comunicação, o melhor jeito é analisar quadro a quadro. Assim, a gente consegue enxergar as ferramentas que foram usadas para passar uma ideia tão complexa de uma forma super direta, bem no estilo do ambiente digital. Ok, aqui a postagem dá o contexto. A polêmica toda explodiu por causa de um livro didático que resolveu abordar de uma forma crítica as muitas variedades do português que a gente fala no Brasil. E a reação, claro, foi bem forte. O livro foi acusado não só de ensinar o português errado, mas de destruir a língua. São palavras que têm um peso enorme, né? E agora, vem a grande sacada do post, uma analogia brilhante. A pergunta que ele faz é a seguinte: se uma pesquisa mostrasse que as pessoas acham as araras mais bonitas, isso faria do papagaio uma ave errada? Essa comparação tira a discussão daquele campo abstrato da gramática e transforma em algo visual, que a gente entende na hora. É uma tática muito, muito poderosa. E aqui, o arremate final. A postagem amarra tudo, mostrando que o preconceito contra as variedades da língua funciona do mesmo jeito. A norma culta é vista como a mais bonita e, por causa disso, outras formas de falar acabam sendo taxadas de erradas. A imagem dos balõezinhos de fala com o bão riscado é a representação visual perfeita dessa ideia. Em poucos slides, uma tese bem complexa foi defendida com sucesso. Mas afinal de contas, por que essa postagem funciona tão bem? O segredo não está só nas palavras, está na mistura inteligente de dois tipos de linguagem que todo mundo usa, muitas vezes sem nem perceber. Vamos entender como essa construção funciona na prática. Basicamente, a nossa comunicação se divide em duas grandes frentes. De um lado, a gente tem a linguagem verbal, que são as palavras que a gente fala e escreve. Do outro, a não verbal, que é tudo aquilo que comunica sem usar palavra nenhuma, como imagens, símbolos e gestos. A postagem que a gente analisou é o exemplo perfeito da combinação das duas. Bom, a linguagem verbal é aquela que a gente conhece bem, a que aprendemos na escola. É o código das palavras, sabe? A gente organiza em frases para expressar nossas ideias. É só pensar em um livro, num e-mail ou até no que eu estou falando agora. Tudo isso é linguagem verbal. Já a linguagem não verbal, essa é mais universal, quase instintiva. Um emoji de risada, o vermelho de uma placa de pare, um joinha com o polegar são mensagens que chegam na hora, que o nosso cérebro processa sem precisar ler e que funcionam em qualquer idioma. Isso nos leva a uma pergunta bem interessante. Será que existem situações em que as palavras não são a melhor ferramenta? Sabe, momentos em que elas podem até mais atrapalhar do que ajudar, e uma imagem ou um símbolo funcionam muito melhor? O semáforo é o exemplo clássico. A cor vermelha significa pare. Ponto. Em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. É uma mensagem universal, instantânea e que não deixa nenhuma dúvida. Agora imagina ter que ler a palavra pare em vez de só ver a cor. Seria bem menos eficiente, certo? E é exatamente aqui que a mágica acontece. A questão não é escolher entre verbal e não verbal. A comunicação mais poderosa, principalmente no mundo digital de hoje, nasce justamente da fusão dos dois. E essa combinação tem nome. É a linguagem multimodal. É a arte de juntar palavras e imagens para criar uma única mensagem, mas de um jeito muito mais potente. Foi exatamente essa a estratégia daquela postagem sobre linguística. Usar o texto junto com elementos visuais para deixar o argumento mais forte e claro. Se a gente voltar no nosso exemplo, o texto com a pergunta era a parte verbal. Mas e o X vermelho? A cor diferente na expressão português errado? As fotos das aves, os balõezinhos de diálogo? Tudo isso são elementos não verbais trabalhando juntos para reforçar e simplificar a mensagem principal. Tá, mas por que tudo isso importa para além de ficar analisando posts nas redes sociais? Importa porque dominar essa linguagem mista é a chave para uma das tarefas mais importantes da nossa sociedade hoje, a divulgação do conhecimento científico. Este infográfico aqui resume bem o argumento central.
Ele mostra que divulgação científica não é um luxo, é uma necessidade para a sociedade. Mas quais são exatamente os motivos para essa urgência toda? Os motivos são 3 e são bem poderosos. Primeiro, democratizar o acesso, que significa tirar o conhecimento dos muros da universidade e levar para todo mundo. Segundo, promover o letramento científico, que nos dá ferramentas para tomar decisões melhores baseadas em fatos. E por último, inspirar as mentes que vão criar o nosso futuro. E aqui está a grande conexão. Para a ciência chegar até as pessoas, ela precisa atravessar uma ponte. E essa ponte é construída com linguagem multimodal. É a união de palavras claras com recursos visuais que ajudam a traduzir aquilo que é complexo em algo que todo mundo pode entender. No final das contas, o objetivo de toda boa comunicação, seja na linguística ou na física, é quebrar barreiras. E isso inclui as barreiras sociais. Como uma das fontes que usamos aponta, existe aquele mito de que só dominar a norma culta já garante o sucesso. Mas a realidade é que dominar o padrão não te transforma em patrão. A verdadeira comunicação é aquela que inclui e não a que exclui. Então, fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que estiver rolando o feed, talvez valha a pena prestar um pouco mais de atenção. Que mensagens estão sendo construídas com essa mistura de palavras e imagens? O que elas realmente querem comunicar ali, por baixo da superfície? A resposta pode ser bem surpreendente.